Olá pessoal, continuando a nossa série das bases do xadrez, nós vamos mostrar para vocês os princípios, as regras fundamentais das aberturas. Eu estou aqui com o manual do Reuben-Fine, Chess the Easy Way, xadrez do jeito fácil, que ele dá 10 dicas e nós vamos comentar. Eu só quero escolher aqui uma partidinha, não tem partida completa aqui. Bom, mas enfim, eu vou comentando, vou mostrando a questão estratégica, o fundamento que a gente deve seguir na abertura e vou fazendo os lances. Então ele diz aqui, abra o jogo sempre com o peão do rei ou o peão da dama, duas casas. Ou esse lance, ou esse. Certo? Nós temos uma frase aí de um campeão mundial muito famoso, Robert Fischer, que disse que E4, ou peão 4 do rei, é o lance melhor pelo teste do tempo. Bom, enfim, né? Vamos colocar E5. Sempre que possível, faça um lance de desenvolvimento que ameace alguma coisa. Então, por exemplo, aqui jogou peão do rei, os dois lados contestando o centro. Um lance que ameaça alguma coisa é cavalo para F3, que ameaça o peão das pretas, certo? Então esse lance é altamente indicado. E também está dentro do outro princípio, que é desenvolva os cavalos antes dos bispos. Esse princípio data lá do final do século XIX. Ele foi um dos principais propagadores, foi o grande campeão Emanuel Lasker. É dele essa frase, né? Desenvolva os cavalos antes dos bispos. Então, não que essa abertura aqui, que é a abertura do bispo, seja um erro crasso, mas é uma abertura mais fraca, certo? Então, cavalo F3 já ataca alguma coisa do adversário, desenvolve o cavalo antes do bispo. Então, as pretas defendem. Essa é a melhor forma, tá, pessoal? Existem outras variantes, como, por exemplo, defesa filidor, mas que ela é bastante fraca, tá? Isso aí eu vou mostrando armadilhas nessa abertura. A partida do Paul Murphy contra os Condes na Ópera foi uma defesa filidor. Essa partida nós vamos mostrar no canal também, ela é um clássico dos clássicos. E tem também a partida russa, que é a do contra-ataque, né? Contra-ataca o peão branco. Não defende o seu, mas contra-ataca. Para esse tutorial básico, nós vamos seguir as linhas básicas. Escolha a casa mais adequada para uma peça e leve-a até lá, decidida e terminantemente. Então, bispo B5, abertura espanhola ou abertura Ruy Lopes. Uma das aberturas mais fundamentais do jogo. Faça um ou dois movimentos de peão na abertura, não mais. Abertura compreendendo aí, pessoal, os 10, 15 primeiros lances da partida. Não saia com a dama muito cedo, certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse lance aqui completamente inadequado, tentando montar o mate-pastor, né? Com o bispo C4, mas jogando a dama primeiro desse jeito, ela simplesmente é afastada pelo cavalo. Então, não faz sentido, né? Outra situação aqui, ó, tem uma abertura muito antiga, que é essa aqui, ó, com C3, mas aí você já está fazendo lances com peões desnecessariamente. Vamos voltar para a nossa... Faça o roque o quanto antes, de preferência pequeno roque. Então, esse movimento aqui, né? Com o rei e depois a torre se colocando ao lado, que é um movimento de proteção. Bom, mas agora é a vez das pretas. Então, vamos mostrar para vocês a defesa Murphy. Joga o peão, o bispo volta, claro. Aqui
é uma pequena exceção, né? Está movimentando o peão, mas tem um objetivo, afastar o bispo. E o bispo está jogando 2 vezes porque ele foi atacado, né? Então ele não pode ser trocado por um peão que vale 1 ponto e ele vale 3. Ele pode tomar o cavalo, que é outra abertura, é a variante das trocas na Ruy Lopes. Aí vem cavalo 3 bispo, atacando o peão, aqui. E agora as brancas podem defender com esse lance, ou esse lance, que não são comuns, não são usuais. O usual é fazer o roque agora. Essa aqui é a linha principal da Ruy Lopes. E aí você pode pensar, mas a branca deixou o peão. Sim, deixou o peão. Mas esse peão, ele é recuperado imediatamente, certo? Joga D4 e transpõe para outra linha, né, que é uma linha B5, bispo B3, D5, D por E5, que é a variante aberta da Ruy Lopes. Então nós temos um cavalo preto centralizado, que é bom. Nós temos todas as linhas já abertas para as brancas. Nós temos 2 ataques em D5, ó. Vamos assinalar aqui o bispo e a dama. Por isso que o próximo lance das pretas é bispo E6. Nós temos uma maioria na ala. Não ficou bem esse desenho. Mas nós temos 4 peões. Agora sim. Aqui, ó, gente. 4 peões das brancas na ala do rei contra 3 das pretas. Então, a estrutura de peões tem um peão atrasado aqui em C7, que é alvo de ataque. Esse cavalo pode ser trocado, está vulnerável a ataques. Então é outro tipo de abertura, outro tipo de jogo. É um jogo mais dinâmico, mas com muito mais riscos para as pretas. Então, nessa posição aqui, em que a branca faz o roque, a linha clássica não é tomar, é desenvolver o bispo para fazer o roque, certo? Vamos ver aqui o que mais que temos das leis. Faça o roque o quanto antes, né, que é o princípio que a gente está comentando. Jogue para obter o domínio do centro, é o que está sendo feito aqui. Procure sempre manter ao menos um peão no centro, é o que nós temos aqui. Não sacrifique material sem uma razão clara e adequada. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, se jogar isso aqui, sacrificou o bispo sem uma razão clara e adequada, porque não mudou em absolutamente nada a posição e a branca está com uma peça a menos. Vamos ver aqui o lance. Agora eu quero bispo E7, esse aqui. Só para mostrar para vocês como é que continua. Agora sim as brancas defendem o peão com a torre. Olha aqui. Certo? As pretas continuam afastando o bispo. O bispo volta. Agora defendem o peão mais uma vez e abrem o bispo. As brancas avançam este peão aqui, porque quando vem esse lance aqui, eles não querem, os jogadores das peças brancas não querem perder o bispo de casa branca, então ele abre uma casinha ali, esse é o objetivo, para fugir do ataque do cavalo. A preta faz o roque, vem peão 3 torre para segurar a casinha G4 e impedir a entrada do bispo, certo? E aqui nós temos uma ampla gama de movimentos. Tá? Nós podemos ter cavalo A5, que é o sistema Chigorin. Nós podemos voltar com o cavalo para B8, que é uma ideia muito avançada, pensando em abrir o peão da coluna C e recolocar o cavalo no jogo aqui. Nós podemos ter a linha antiga do ataque Keres com o cavalo D7, abrindo a coluna F, muito legal para as pretas, muito interessante essa linha.
Nós podemos ter a linha mais clássica com o bispo B7. E nós podemos ter também um outro plano muito comum na Ruy Lopes, que é o G6, com torre E8 e o bispo montando ali uma posição índia, né? Sendo fianquetado em G7. Fianquetar o bispo é colocá-lo aqui na grande diagonal. Fianquetando o bispo para proteger bem a ala do rei. Então aqui é uma posição, na verdade, que é ponto de partida, né? Tem várias possibilidades. Vocês estão vendo que eu gosto de desenhar, né? Para seguir a partida. Então, aqui nós vamos ter uma partida rica de estratégia, rica de temas, rica de táticas. Nós podemos ter... as brancas podem, com o centro, jogar D3 ou D4 no futuro. Um plano também muito comum para as brancas, depois de avançar o peão de D, é jogar o cavalo nessa linha aqui. Cavalo de B1 para D2, para F1, para E3 ou G3. E de uma dessas casas, dominar o centro com F5 atacando na ala do rei ou D5, certo? O bispão vai acabar vindo para cá. E outra ideia também é abrir a ala da dama com A4. Então tá aí, pessoal, um tabuleiro bem colorido para vocês verem toda a riqueza dessa abertura, que é uma abertura das mais comuns, das mais simples e das mais complexas. Das mais simples, eu digo, não que ela seja simples, ela não é, de jeito algum. Mas ela é simples porque a gente ensina essa abertura para quem está começando. E ela abre um mundo de possibilidades no xadrez. Não é porque você começou aprendendo essa abertura que você vai poder abrir mão dela tão cedo. Não, pelo contrário, é uma das aberturas mais ricas do jogo de xadrez. Então, pessoal, eu queria encerrar então esse videozinho com os princípios gerais de abertura. Recapitulando, abrir sempre com o peão do rei ou da dama. Existem outras aberturas com o cavalo, com o peão de C, que é a abertura inglesa. Sempre lute pelo centro, desenvolva os cavalos antes dos bispos, roque o quanto antes. Não entregue material se não houver uma razão muito clara para isso. Sempre procure ameaçar alguma coisa. Sempre também procure prevenir a entrada do adversário. Não faça mais do que 1 ou 2 movimentos de peões na abertura, compreendendo aí os 10 primeiros lances. Proteger o rei, rocar o quanto antes, de preferência na ala do rei. É isso aí, pessoal. Tendo esses princípios sempre em mente na abertura, a gente dificilmente vai deixar o adversário fazer alguma tática daquelas que eu venho mostrando nos filmezinhos mais curtos. Que a gente tem que estar estudando e revisando sempre, porque esse jogo, o xadrez, é um jogo assim, é um esporte intelectual tão rico, tão intenso, que a gente tem que estar revisando sempre para relembrar as táticas e não permitir aí cair numa armadilha dessas. Mas esses princípios realmente são muito fundamentais. Eu acho que eles têm que estar assim na formação de todo jogador. Muito obrigado por ouvir e bons jogos para todos.